Estamos aqui em mais um ESA ao vivo, hoje recebendo o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, e o professor Jorge Bolsinhas, da FGV de São Paulo. Muito obrigado, ministro. Boa noite, professor Jorge. É uma grande satisfação. Eu agradeço, em nome da ESA Nacional e do Conselho Federal da OAB, a participação de Vossas Excelências. Me permita chamar de vocês, para conversar um pouco desse novo cenário aí no âmbito das relações trabalhistas. Sejam muito bem-vindos e eu começo dirigindo uma pergunta ao ministro, pedindo, ministro, que Vossa Excelência aí faça uma análise do julgamento da DIN 6363, que hoje, inclusive, teve a liminar submetida ao referendo do plenário, mediante o julgamento de um agravo. O que é que o senhor acha da medida provisória 936 e o que achou do que resultou hoje dessa sessão do Supremo Tribunal Federal? Muito obrigado, seja bem-vindo, boa noite novamente. Obrigado, Rony. Saúdo o nosso amigo Jorge Bolsinhas, ele é da FGV de São Paulo, eu sou da FGV do Rio e do IESB. E saúdo também os ouvintes. Rony, você me pergunta primeiro a respeito do julgamento do STF e depois você me pergunta a respeito da medida provisória 936. Na verdade, nós tivemos duas medidas provisórias, né? A medida provisória 927, a medida provisória 936, e ainda tivemos a medida provisória 944, abrindo linhas de crédito para as empresas, e também a medida provisória direcionada aos portuários. A medida provisória 927, ela apresentou alternativas já existentes na lei, mas flexibilizadas para podermos atravessar esse momento de crise. Ou seja, dando aos empresários uma possibilidade de colocar o trabalhador em teletrabalho, né, trabalho remoto, de antecipar férias individuais e férias coletivas, de passar do trabalho presencial, do trabalho em tempo integral para o trabalho em tempo parcial, tudo isso sem as exigências da CLT, exatamente em razão desse momento de emergência. E também transferindo para o futuro, diferindo o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, além de autorizar, por meio do banco de horas, a compensação. Tudo isso já é previsto na CLT, mas houve flexibilização em relação a esses direitos, o que me parece correto para atravessar esse momento de crise. Tem algumas ressalvas em relação às férias individuais. Com relação à medida provisória 936, ela veio a complementar a medida provisória 927, estabelecendo, no caso, duas outras alternativas para as empresas que precisam reduzir o quadro de pessoal durante esse período. Seria uma redução da jornada com redução do salário e ao mesmo tempo, a suspensão do contrato. Então, para as empresas que precisam reduzir o pessoal, elas podem utilizar a suspensão do contrato. E pode até paralisar totalmente a atividade, suspendendo o contrato, e, nesse caso, submetendo aos efeitos da medida provisória 936. Com redução da jornada, nesse caso, vai haver redução do salário. São medidas também necessárias em que nós temos aí a participação das empresas, que vão pagar um determinado percentual, a participação dos trabalhadores, que vão perder um determinado percentual, e a participação do governo, que vai fazer um complemento emergencial para que se supere esse problema. É possível você acumular as duas coisas, ou seja, numa determinada empresa pode acontecer de um determinado setor não poder funcionar e, nesse caso, a empresa opta pela suspensão temporária do contrato. Em relação ao outro setor dessa mesma empresa que estiver funcionando, a empresa pode optar, se fizer revezamento, outra coisa a mais, para evitar
acúmulo de pessoal que possa gerar contaminação, ou então, para excluir as pessoas do grupo de risco, pode optar, então, pela redução de jornada com redução de salário. Ou seja, as duas coisas podem conviver numa mesma empresa. Como também pode acontecer da empresa, num determinado momento, reduzir a jornada e, com isso, reduzir proporcionalmente o salário, e, no caminhar dos acontecimentos, ela precisar suspender a atividade dela. E aí, nesse caso, ela pode convolar essa redução salarial em suspensão temporária do contrato. Então, essas medidas eram medidas necessárias. O que se discutiu em relação a essa medida, principalmente a 936, foi a possibilidade do empregador fazer acordos individuais com os empregados no sentido da redução ou no sentido da suspensão. E ficou meio estranho, porque quem ganha abaixo de R$ 3.100, nesse caso, o empregador pode fazer acordo individual. Quem ganha acima de R$ 12.100, o empregador, nesse caso, tem que... ou seja, você tem um determinado pessoal que fica no limbo. Ou seja, a negociação individual é para quem ganha até 3.000 ou para quem ganha mais de 12.000. Então, quem ganha acima de 3.155 e quem ganha abaixo de 12.102, estava conferindo aqui os valores, nesse caso necessita de negociação coletiva. Eu não sei, sinceramente, estabelecer as razões que levaram a essa distinção. De qualquer maneira, a discussão que ocorreu foi, e que levou essa questão para o Supremo Tribunal Federal para decidir, foi em relação à constitucionalidade dessa dispensa da negociação coletiva, porque a Constituição, no seu artigo 7º, tanto para redução de jornada com redução de salário, e embora ela não faça referência à suspensão do contrato, mas, nesse caso, nós estaríamos diante do mesmo problema, porque se para reduzir salário é preciso negociação coletiva, para suspender totalmente o trabalho sem receber salário, nesse caso também é intuitivo que haveria necessidade de negociação coletiva. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu, então, que a Constituição ela tem que ser interpretada sistematicamente, com outros dispositivos, o artigo 7º ele não vingaria por si só, e que, diante de uma situação como a que nós estamos vivendo, diante dessa crise, diante desse estado de emergência, e também, disse um dos ministros, diante da nossa desorganização sindical, né, atual, é possível e é constitucional que o governo estabeleça o que estabeleceu da forma como foi estabelecido. E, nesse caso, então, a medida provisória 936, na sua íntegra, pelo menos em relação ao dispositivo dela, que foi questionado, ele permanece, então, vigente, sem nenhum vício de inconstitucionalidade. Ministro, só complementando a pergunta, antes da gente ouvir o Bolsinhas, fora a temática específica que foi submetida ao Supremo, Vossa Excelência vê alguma mácula de inconstitucionalidade em outros dispositivos das medidas provisórias? Pergunta interessante. Olha, aqui, em relação às férias individuais, a antecipação delas, o empregador tem 12 meses para conceder as férias, né? Então, eu pensaria na antecipação desta maneira, em vez de conceder quando iria conceder, nesse caso, adianta as férias. Por outro lado, a medida provisória permite, na verdade, a antecipação de várias férias, né? Pergunto eu, o trabalhador que está em casa em razão do confinamento, ele está de férias? Se eu colocar ele de férias, ele vai poder ir ao cinema? Ele vai poder ir ao teatro? Ele vai poder ir no barzinho tomar uma cerveja? Ele vai poder ir na casa do amigo fazer um churrasco? Ou ele vai ficar confinado em casa? Se as férias são para você aproveitar, inclusive com 1 terço a mais, você poder
ter o lazer que te proporcione o descanso, me parece que essa norma, de certa forma, ela beira a inconstitucionalidade. Mas se formos adotar a ideia de que estamos vivendo um estado de emergência e que esse estado de emergência pode tudo, nesse caso, então, a norma seria constitucional. Eu, particularmente, entendo que, em relação às férias, fica muito difícil, pela natureza dela, eu compreender que o trabalhador em casa está de férias. Obrigado, ministro. Bolsinhas, professor Bolsinhas, meu colega, que também é diretor da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, um dos grandes colaboradores da gestão da ESA Nacional. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua análise a respeito dessas medidas provisórias que foram recentemente editadas. Olha, eu confesso que o ministro fez uma leitura, uma análise histórica e de detalhes das normas muito precisa, muito adequada. E eu confesso a vocês, passando um pouco da minha percepção, que quando eu vi o primeiro texto da medida provisória 927, eu achei que o caos estava instalado no Brasil. A minha percepção naquele momento é que o governo estava tentando resolver uma crise global sem precedentes, o mais próximo que a gente já viveu disso foi a gripe espanhola, mas num contexto mundial completamente distinto, com economias completamente baseadas em outros valores. Ele estava tentando ultrapassar essa crise com aqueles mesmos mecanismos que nós temos e utilizamos habitualmente para solucionar crises setoriais, como suspensão do contrato de trabalho, férias coletivas, redução de salário e redução de jornada. E aí eu tinha certeza absoluta que a gente caminhava para o desastre, né? Assim, eu cheguei a ver uma estimativa, uma matéria no Valor Econômico que estipulava o desemprego após a crise no Brasil em 25 milhões de trabalhadores, né? 25 milhões no universo, uma população economicamente ativa, de algo em torno de 100 milhões de trabalhadores, é o caos instalado, né? A gente estaria em guerra civil. Eu fiquei preocupadíssimo com aquilo. Quando veio a medida provisória 936, aquela semana que intercedeu as duas, com muitas críticas em relação a particular uma possibilidade de suspensão do contrato sem pagamento algum para o empregado, muita gente veiculou e discutiu, trazendo comparativos, mostrando que em outros países do mundo o governo não estava simplesmente aumentando a dose do velho remédio para tentar curar uma doença nova e desconhecida. Eles estavam realmente partindo para cima, adotando políticas mais, entre aspas, keynesianas, né, mais ativas, o governo injetando dinheiro na economia, o governo tentando ajudar um pouco a manter as pessoas enquanto a crise passada. O governo brasileiro talvez tenha repensado um pouco e veio aí com esse benefício emergencial e com algumas outras políticas assistenciais que ajudassem tanto as empresas a financiar sua folha de pagamento, quanto os empregados a manter a vida, né, ter algum meio de subsistência enquanto o pior passava. Eu acho que houve alguma evolução nesse intervalo. Eu acho que a gente saiu de uma situação em que o governo estava lavando as mãos e vendo e deixando e rezando para a crise passar, a uma outra em que ele adotou políticas muito mais assertivas, muito mais firmes para tentar ajudar efetivamente o nosso país a superar a crise. Essa evolução eu vi com muito bons olhos. Essa evolução eu via como algo positivo, até porque a crise que a gente vive hoje é uma crise de consumo. Assim, a parte econômica da crise é uma crise sanitária, mas do ponto de vista econômico, ela se estabelece porque atingiu diretamente o consumo dos trabalhadores. Se você empobrecer demasiadamente o trabalhador, ou se você, por outro lado, permitir que as empresas quebrem qualquer uma das duas soluções, você vai ter muita dificuldade de ter retomada de crescimento no futuro. O vírus vai embora, mas a gente não consegue retomar a economia. Então, o Estado partir para uma ideia de uma ação mais efetiva me pareceu muito interessante, eu vi com muito bons olhos. Agora, as medidas que foram apresentadas, todas elas ainda têm resquício de um movimento muito liberal do início, né? A medida 927, por exemplo, com vários exemplos aí que o ministro Belmonte citou, ela realmente caminha para uma liberalização, para uma flexibilização muito mais ampla do que o modelo já flexível que a gente tinha desde 2007. Tá? A 937 ela trouxe algumas compensações assistenciais, mas ela também adotava um modelo um tanto quanto mais liberalizante. Eu nesse ponto, eu passo
parto de uma premissa de que medidas, de que tempos extremos, como que a gente vive hoje, exigem medidas extremas, né? Aquela expressão muito usada nos Estados Unidos, que desperate times requires desperate measures. A gente vive um pouco disso. E o nosso próprio ordenamento constitucional, né, naquilo que alguns autores, alguns constitucionalistas chamam de sistema constitucional das crises, ele prevê algumas situações como estado de defesa, estado de sítio, que permite alguma flexibilização em prol de um interesse público maior, de interesse social, coletivo maior, algumas restrições, inclusive a direitos fundamentais. A gente não está nessas situações, não vivemos estado de defesa, não vivemos estado de sítio, vivemos o estado de calamidade pública. Mas, querendo ou não querendo, muitos dos nossos direitos constitucionais fundamentais consagrados, como o direito de ir e vir, o direito à livre iniciativa, o direito ao exercício da sua atividade econômica livremente, eles já estão, pela força das circunstâncias, absolutamente flexibilizados. Então, assim, eu entendo que realmente, para o momento atual, essas medidas provisórias, que além de tudo, elas têm aquele selo, a menos que mudem no Congresso Nacional, de norma temporária, essas medidas provisórias, efetivamente, elas têm prazo certo para terminar. Elas estão vinculadas ao término do efeito da crise econômica. Então, assim, embora eu não concorde com a maioria dos argumentos que eu ouvi dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu não concordo com muitos dos argumentos de Law and Economics, não concordo com muitos argumentos utilizados ao longo do julgamento, eu acho que a solução final de legitimar essas medidas provisórias como normas temporárias para o enfrentamento dessa crise, eu acho que ela vai ser importante para ajudar no enfrentamento desse momento difícil que nós passamos. Deixa eu te fazer uma provocação a partir da observação que o ministro fez em relação às férias, né? Ele cogitou uma possível inconstitucionalidade, já que esse período não haveria possibilidade efetiva de um lazer. Mas será que dentro desse contexto atípico que você falou, que justifica a adoção de medidas desesperadas, o executivo ou o legislativo, né, eles não poderiam, dentro de uma ponderação de valores, já que se permitiu, inclusive, a redução salarial, que é algo impensável, também não poderia, né, suprimir ou ter umas férias consideradas como não trabalho e não como efetivamente uma atividade de lazer direcionada ao funcionário. Eu queria que você falasse um pouco especificamente sobre essa questão aí de uma eventual inconstitucionalidade dessa antecipação de férias na maneira que foi permitido. É uma situação muito interessante. Normalmente, em crises cíclicas, né, nesses movimentos de crises setoriais, a antecipação de férias é uma das medidas mais brandas e uma das primeiras que o empregador toma para tentar ajudar a ultrapassar aquele momento de crise setorial, né? O exemplo clássico ali do hotel à beira-mar, que de repente a via de acesso por uma tempestade natural fica impossibilitada e naquele ano não vai ter turista, não vai ter verão e por aí vai. Então, durante aqueles 30 dias que o hotel vai fechar, ele antecipa as férias ou, geralmente, fixa férias coletivas, justamente para tentar equacionar melhor a utilização da mão de obra dele. Eu concordo com o ministro Belmonte, essas férias, de forma alguma, vão ter a característica de férias imaginadas ou idealizadas, em especial para o trabalhador. Não tem como não ter uma frustração plena, alguém que imaginava fazer uma viagem em família e, de repente, passa a ficar os 30 dias de férias confinado em casa. Eventualmente, a medida provisória ainda prevê algo mais delicado ainda, que é a antecipação de férias futuras, né? Férias de outros períodos aquisitivos. Então, o sujeito agora vai ter uma expectativa de descanso ainda mais distante, enquanto fica assistindo Globo News e notícias ruins diariamente em casa. Ele não vai ter desfrute de forma alguma. Agora, eu parto muito do pressuposto que, em situações como essa, nós vivemos uma situação em que todos precisamos compartilhar alguma forma de sacrifício. Aliás, uma das grandes características dessa crise é que, efetivamente, ela atinge a todos, né? Pobres e ricos, negros e brancos, homens e mulheres, alguns mais, outros menos, naturalmente, mas não há quem não seja impactado, de alguma forma, por essa crise econômica. Os que têm negócios economicamente, os que têm emprego
com os riscos todos que a crise traz. Então, é natural que todos experimentemos algum sacrifício, do mesmo jeito que o empresário não vai ter receita durante um bom tempo, porque o seu estabelecimento vai ficar fechado por uma questão de saúde pública, esse empregado ele vai ter férias que não são férias. Ele não vai ter um desfrute efetivo, ele não vai ter aquela sua recomposição de ânimos como ele imaginava, nem de longe. Mas eu parto muito do pressuposto que estamos, sim, assim, diante de uma situação absolutamente emergencial que requer um pouco de sacrifício de todos, assim. E por mais indigno que seja desfrutar férias desse jeito, confinado em casa, nada é mais contra a dignidade da pessoa humana. Na minha concepção, né, de professor de direito do trabalho, de advogado trabalhista, do que um período prolongado de desemprego, né? Então, assim, se é para tentar esse período prolongado de desemprego, eu acho até que é um sacrifício coletivo, mas também individual, justificável, compreensível. Obrigado, você. Eu queria só te pedir para colocar um pouquinho para baixo a tua câmera. Pronto. Não, pronto, ótimo. Ministro, eu queria lhe dirigir uma pergunta agora, que é o tema do momento. Há algumas semanas se discute isso, que é a incidência do preceito normativo contido no artigo 486 da CLT. Então, eu queria pedir que, se possível, Vossa Excelência fizesse uma análise preambular do dispositivo, porque tem muita gente que nos acompanha que eventualmente não terá afinidade com o dispositivo legal especificamente, e na sequência dizer, finalmente, o que é que ocorre ali, a fato do príncipe, a força maior, e quais são as repercussões jurídicas dessa crise da Covid, especificamente em relação à aplicabilidade do artigo 486 da CLT. Rony, gostei muito da resposta do Jorge Bolsinhas a respeito da questão das férias. E acrescento apenas, ainda por cima, que a Constituição faz referência que as férias são anuais. A cada ano tem um período de férias. Mas ele chamou a atenção, isso seria o lado da inconstitucionalidade, mas ele chamou a atenção para uma situação que realmente leva à reflexão. Entre dois valores, qual é o mais importante? Então, a própria Constituição ela tem essa característica de sopesar pelo princípio da proporcionalidade e ponderar determinados valores contrapostos. Então, nós estamos diante de uma crise e o sacrifício talvez seja a forma de compensar essa crise. E mais ainda, se o empregador optar por conceder férias, ele não vai reduzir o salário. Se ele optar por conceder férias, ele não vai suspender temporariamente o contrato. Então, isso quer dizer que o trabalhador vai receber o ganho dele integralmente. E vai receber, só que vai receber um mês depois, mas vai receber o ganho dele integralmente. Então, outro detalhe, ministro, se me permita só uma parte, que é um outro valor também que eu acho que tem que ser considerado, porque eu tenho falado com muitos empresários, eu não sou advogado trabalhista, mas a questão da segurança jurídica. Porque quando se sinaliza a possibilidade de uma inconstitucionalidade, o empresário fica com medo de deixar de adotar as outras medidas, de entrar em férias, organizar o planejamento empresarial desse, correndo o risco de amanhã, na Justiça do Trabalho, esse empregado reconquistar o direito às férias, e isso vai impactar no planejamento empresarial. É verdade, tem toda a razão. Bom, com relação à pergunta que foi feita, nós temos 3 tipos de evento imprevisível, né? Imprevisto, inevitável e, ao mesmo tempo, extraordinário. Um é o caso fortuito, que é o chamado fortuito natural. O segundo é a força maior, chamado também de fortuito humano. E o terceiro é o fato do príncipe. Então, são 3 situações que fogem às expectativas dos atores sociais. Ou seja, influem numa relação jurídica e geram determinados efeitos e podem até gerar danos. Só que há um rompimento, nesse caso, do nexo causal, porque você não tem uma determinada pessoa causadora daquilo. Você tem um fato da natureza que causou, ou você tem um fato humano de força maior que causou. O único que você pode realmente identificar a origem e com precisão e até com indenização é o caso do fato do príncipe. Bom,
Com relação ao caso fortuito, que é o fortuito humano, nós estamos diante de um evento da natureza. É o caso, por exemplo, da Covid. O vírus, ele vem da natureza, não foi o homem que o criou, né? Então, essa seria uma hipótese exatamente de caso fortuito. O fortuito humano, que é a força maior, é diferente. É o caso, por exemplo, de num show ocorre um tumulto, porque alguém gritou incêndio, uma pessoa é pisoteada e ela falece por conta disso, né? Você não tem como identificar quem começou aquilo ou coisa parecida. No caso, a força maior, nós também teríamos uma guerra civil, uma guerra, outras situações dessa natureza, mas provocadas pelo ser humano. E a terceira hipótese, só que a CLT não faz a distinção entre caso fortuito e força maior. No artigo 501, ela chama tudo de força maior. Então, força maior, para ela, é um termo genérico que abrange o caso fortuito. Inclusive, muitos doutrinadores antigamente diziam que tanto fazia falar em caso fortuito como de força maior, porque os efeitos seriam os mesmos, pelo menos nas relações civis, os efeitos seriam liberatórios. No direito do trabalho, a força maior não é liberatória. O artigo 2º da CLT, no caput, determina que o empresário ele é responsável pelo risco da sua atividade. Então, mesmo nos casos de força maior, o empregador assume os riscos, as consequências do desenvolvimento da atividade que ele detém. Por conta disso, se houver uma necessidade de despedida por motivo de força maior, o empregador tem que pagar a indenização por metade. Se por acaso ocorrer um problema de força maior e a empresa tiver que paralisar suas atividades por um determinado tempo, o empregado, pela CLT, numa situação normal, não essa que nós estamos vivendo, continuaria a receber o salário dele e, uma vez a empresa voltando a funcionar, nesse caso, então, para a recuperação do tempo perdido, o empregador poderia exigir até 2 horas extras por dia durante 45 dias por ano, ainda que descontínuos. Isso está no artigo 61, parágrafo 3º da mesma CLT. No caso do direito do trabalho, o legislador parte da seguinte ideia: o empregador assume o risco da atividade, então ele vai assumir o risco da atividade, mas ele, empregador, não teve culpa. O empregado, por sua vez, não teve culpa da força maior. O que acontece, então? Divide o prejuízo por 2. Por isso que a indenização do artigo 503 ela é devida por metade. O fato do príncipe já é uma situação diferente. Trata-se de um ato de autoridade governamental, federal, estadual ou municipal, ou até mesmo um ato legislativo que importa, que influi numa determinada relação jurídica. Por exemplo, os bingos eram lícitos. Então, vários empresários instalaram suas casas de bingo, contrataram empregados, etc. E, um belo dia, essa atividade foi considerada ilícita. Nós estaremos diante aí de um fato do príncipe. Da mesma forma, se a autoridade administrativa ela resolve desapropriar o prédio onde funciona uma determinada empresa e, com isso, ela tem que despedir os empregados, nós estaríamos diante aí de um fato do príncipe. No caso do fato do príncipe, a autoridade governamental assume o prejuízo. Ela que vai ser a responsável pela indenização. A Covid-19 ela importou, por parte de vários governos estaduais e locais e prefeituras, em fechamento de atividade. Mas esse fechamento da atividade veio por conta de um fato da natureza, foi a Covid-19, foi a pandemia. A pandemia é um fato da natureza. E aí o governo, quando determinou que deveria ser fechado, ele fez isso por razões de saúde pública. Então, nós não estamos diante daquele interesse público administrativo contido no artigo 486 da CLT. Aquilo é uma situação de uma força maior, mas causada por situações de outra natureza. Rony? Me permita só uma provocação, ministro, que é o seguinte... Antes da sua provocação,
E talvez até por conta dela. Se eu imagino. A gente também tem que pensar uma coisa. A CLT, em 1943, ela foi editada durante a Segunda Guerra Mundial. A economia do Brasil, naquela época, não devia estar muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, não. E, mesmo assim, o legislador não teve coragem, a não ser o que ele determina em lei, de diminuir o salário durante a força maior num percentual maior do que 25%. Foi isso que ele fez naquela época em que nós estávamos vivendo uma situação econômica bastante instável por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente, de certa forma, tem que levar isso em consideração. Quando faz a interpretação de uma norma, a gente também precisa fazer a interpretação histórica. Mas qual é a situação? É o seguinte, ministro, as pessoas que defendem a teoria do fato do príncipe dizem o quê? Olha, é o seguinte, esse fechamento ele é desnecessário. Tá? O presidente da República afirma publicamente que não haveria necessidade de uma interrupção tão brusca na atividade econômica. Isso é falado publicamente. É uma decisão dos governadores do Estado. Então, eu queria só lhe ouvir a respeito dessa observação que é corrente em alguns segmentos. Olha, nós estamos com 1.900 mortes a essa altura, se eu não me engano. 2.100 eu vi hoje 2.100. agora. 2.100 mortes. 2.100 mortes constatadas como sendo da Covid. Mas, certamente, nós temos um percentual muito maior do que esse, porque muita gente está morrendo sem que tenha sido feito teste ou coisa parecida para se saber se está afetada pela Covid. Nós temos aí, se eu não me engano, 63 mil casos ou 65 mil casos, e fala-se muito que, na verdade, nós temos cerca de 360 mil casos de Covid. Eu, por exemplo, conheço determinadas pessoas que foram internadas, voltaram, graças a Deus, se recuperaram, passando por uma situação muito aflitiva, e não teve contraprova para saber se ela teria tido ou não Covid. Mas os sintomas foram muito parecidos. Eu não sei qual é a base científica do presidente da República para dizer que não é assim. A Organização Mundial da Saúde diz coisa diferente disso. Os governadores, em sua maioria, adotaram uma política diferente, talvez baseada em outra situação científica. De qualquer maneira, esses governos que assim agiram, eles agiram por conta da comparação do que aconteceu no restante do mundo e agiram também por conta das orientações da Organização Mundial de Saúde. É uma questão, como eu disse, de saúde pública. Nós não podemos, de forma nenhuma, atribuir isso ao governo. Eu tenho para mim que isso não é fato do príncipe. Houve fechamento por determinação da autoridade administrativa, mas houve fechamento por conta de uma pandemia, houve fechamento por conta do vírus, da Covid-19. Eu acho até que seria um ato absolutamente irresponsável se os governos não agissem assim como medida de precaução. E o que se diz, e tomara que não aconteça, e tomara que o presidente da República esteja com a razão, mas o que se diz é que nós ainda não chegamos aqui no Brasil ao pico da doença e que essa situação ela tende a ficar muito pior do que está agora. Obrigado, ministro. Bolsinhas, uma pergunta agora para você. O empresário chega no seu escritório, você que é um advogado, além de professor, é um advogado trabalhista militante, diz: doutor Bolsinhas, é o seguinte, eu hoje faturo 10% do que eu faturava, eu estou tendo prejuízo mensalmente, eu não quero demitir os meus funcionários, mas eu não estou aguentando honrar com minha folha de pagamento. O que é que você tem dito para esses empresários, para esses clientes seus? Eu peço para cada um analisar a sua própria atividade econômica. Então, assim, atividades econômicas em que é possível você desempenhar remotamente e imediatamente passar para o teletrabalho. Então, assim, um call center em que é possível, com os equipamentos apropriados, a pessoa migrar para fazer o atendimento lá do serviço de atendimento ao computador, ao consumidor, desculpe, pelo celular da empresa de sua casa.
ou com um computador usando um 3G da empresa da sua casa, alguma coisa do gênero. Eu acho que essa é a melhor solução para tentar não precisar de outras medidas mais drásticas de enfrentamento de crise. Agora, para aquelas atividades em que não há possibilidade alguma de você continuar a atividade remotamente, a presença física é da essência da tarefa, do trabalho que fará o empregado, aí eu acho que a sucessão de alternativas, há uma série de alternativas que sucedem. Antecipar férias é sempre a primeira delas, por ser a menos branda, a que a gente considera usualmente a menos branda, mas já está muito claro também que antecipar férias nessa crise não é suficiente. Já se passaram mais de 30 dias de confinamento e a gente ainda não vê a luz no fim do túnel, como bem pontuou o ministro Belmonte agora há pouco. Então, aí seria o caso de, nesse momento, partir para uma outra alternativa, uma suspensão do contrato de trabalho, com pagamento parcial pela empresa, nas hipóteses que a própria medida provisória prevê, conforme o faturamento dela, e benefício pago equivalente ao seguro-desemprego pelo governo. Aliás, até nesse ponto, me parece que a escolha governamental foi proposital, né? O governo está assegurando pagamento de benefício para quem tem o contrato suspenso, a mesma coisa que ele ganharia se fosse mandado embora e fosse atrás do seguro-desemprego. Então, assim, é um valor exatamente correspondente nesse aspecto. Então, aí seria uma segunda alternativa. Agora, para quem a atividade de alguma maneira continua, manca, capenga, mas com menos demanda de trabalho, mas a atividade ainda de alguma forma continua, por exemplo, o caso do transporte coletivo, né, que continuam funcionando com muito menos fluxo de pessoas, naturalmente, mas eles ainda estão em circulação, aí, nesse caso, vale a pena estudar reduções de salário proporcionais à jornada como uma estratégia. Então, depende muito do efeito, do tipo de efeito que a crise trouxe para a atividade econômica. Você pode encontrar formas diversas que se adequem melhor ao impacto próprio de cada uma das atividades. Eu queria fazer agora uma última pergunta para ambos aí os convidados, começando pelo ministro. A gente viu que essa crise transitoriamente trouxe uma série de medidas em relação à legislação trabalhista, às relações trabalhistas e também em relação ao funcionamento judiciário como um todo, mas vamos falar do judiciário trabalhista. Ministro, o que é que fica como legado positivo ou negativo desses tempos de crise? O que é que o senhor vislumbra no horizonte aí em relação a essa crise? Bom, a primeira coisa que eu vislumbro é que as novas tecnologias elas vão se intensificar e vieram para ficar. E muitas empresas vão passar a investir, infelizmente, nessas novas tecnologias como forma de substituição do homem pela máquina, porque a máquina não pega vírus Covid-19, a máquina não precisa de férias e, sempre que for possível, as empresas que não investiam antes, porque ainda consideravam a mão de obra brasileira barata, elas vão passar a investir maciçamente na substituição do homem pela máquina. Infelizmente, isso vai acontecer. E isso vai ser muito cruel num país como o Brasil, que tem um déficit educacional muito grande. O investimento ou não foi feito corretamente, isso pouco importa, mas o fato é que o nosso trabalhador ele não está perfeitamente adequado às necessidades, aos postos de trabalho do futuro, os postos de trabalho que virão, que exigem um ingresso, uma inclusão muito maior no mundo do conhecimento. Infelizmente, é o que eu vejo, que vislumbro logo de cara em relação a isso. Uma outra situação que eu vislumbro também é uma crescente flexibilização das relações de trabalho, o que também é cruel num país como o Brasil, onde nós temos uma desigualdade social muito grande, uma quantidade muito pequena de pessoas com concentração enorme, em proporções nunca vistas de renda, e a maioria da população numa situação complicada. 80% da população ganha menos de 5 mil e poucos reais. Isso é um dado realmente complicado. É um país onde a cada 10 adolescentes que entram no colégio, na escola, seja lá o que for, no ensino médio, né, 4 desistem no meio do caminho.
Então, nós estamos diante de uma situação realmente bastante aflitiva. E é o quadro que, infelizmente, eu vejo. E no judiciário, ministro, o que é que vai ficar aí de novidade? Bom, no judiciário, as novidades são, por exemplo, nós vamos começar agora a fazer julgamentos telepresenciais. Já estávamos fazendo pelo plenário eletrônico, chamado plenário virtual. E vamos avançar para os julgamentos telepresenciais. Então, o judiciário ele vai, da mesma forma, começar a utilizar a inteligência artificial, até como defesa em relação aos advogados que já usam, né, Bolsinha? É isso mesmo. Não apenas a inteligência artificial, como também métodos modernos de julgamento. E, por outro lado, também, não se justifica que nós tenhamos o índice de judicialização que nós temos no Brasil. Mas isso já é um outro problema, já é uma outra história, que nós não estamos conseguindo resolver através da arbitragem, não estamos conseguindo resolver através da conciliação. Me parece que nós precisaremos resolver através de outros meios intermediários e através da mudança da legislação, porque a nossa legislação é uma legislação que não é preventiva, é uma legislação de composição. Então, toda vez que você abre uma determinada norma, você não abre como uma norma educacional, você abre como uma norma no sentido, olha, se você fizer isso, acontece aquilo. Isso não educa o cidadão, né? Isso não é uma forma de educação da sociedade. Então, penso que nós precisamos mudar um pouquinho o rumo dessas coisas. Acabamos, por exemplo, na reforma trabalhista, de estabelecer artigos de composição dos danos extrapatrimoniais, dano moral, dano existencial, etc. Mas não tem ali naquelas normas nenhuma norma preventiva de relacionamento entre empregado e empregador, para prever problemas relacionados a assédio moral, prever, por exemplo, o que o empregado está obrigado a dizer ao empregador quando ingressa no emprego em termos de religião e outras situações mais, o que o empregador não pode exigir do empregado que o empregado diga, né? Então, são situações preventivas que poderiam compor uma série de conflitos, compor não, poderia prevenir uma série de conflitos trabalhistas, ou seja, estabelecer, antes da relação de emprego, as regras do jogo, e não simplesmente dizer, se você fizer assim, vai acontecer aquilo com você. Então, nós precisamos realmente dar uma atenção muito grande à nossa legislação moderna, no sentido dela ser preventiva. Muito obrigado, ministro Bolsinhas. O que é que você vislumbra aí como perspectiva de futuro depois desses tempos de coronavírus? Eu compartilho aí das preocupações do ministro com a substituição do trabalho humano pela tecnologia. Eu tenho uma grande preocupação com os índices de desemprego. Acho que, por mais que o governo tenha mudado de perspectiva, algum aumento de desemprego haverá na economia brasileira. Alguns estimam que vai recuar 5%, tem outros que falam já em 8%, que é uma enormidade para um país que já não vinha numa sequência boa, digamos assim, de desenvolvimento econômico. Eu tenho muitas preocupações, mas eu queria finalizar, eu sei que nosso tempo é curto, com as minhas perspectivas, as minhas esperanças positivas, digamos assim. Eu tenho alguma esperança de que esse sentimento de solidariedade que nos une hoje, né, em que todos estamos no mesmo barco, de uma forma ou de outra, esse sentimento de solidariedade se perpetue e que, passada a crise, a gente consiga enxergar as relações humanas, relações sociais, relações de trabalho, por que não, com outros olhos, com uma outra perspectiva, com uma perspectiva menos adversarial e mais de grupo, de soluções coletivas, a gente conseguir sair dessa com um sentimento e transpor para o nosso dia a dia esse sentimento de solidariedade, a gente já vai ter encontrado alguma coisa positiva nessa crise. Além disso, eu acho que a gente vai valorizar muitas coisas simples, né? Acho que cada abraço vai valer uma enormidade. Acho que depois disso, cada pôr do sol vai ser mais bem apreciado. Enfim, a gente vai sair dessa com uma perspectiva diferente também, e também sobre algum aspecto positivo. Essa é a minha esperança. Obrigado, Bolsinhas. Eu queria aqui finalizar agradecendo, ministro, uma sexta-feira
perto das 9 da noite, Vossa Excelência aí disponibilizando o seu precioso tempo aí para compartilhar um pouquinho do seu saber com a advocacia brasileira. Você também, Bolsinhas, meu querido amigo. E deixar aqui, até curiosamente, você falou aqui de desjudicialização, e é o tema, ministro, do nosso encontro na segunda-feira com o professor Paulo Lucon, da USP, e a professora Rogéria Dotti, que é advogada, doutora pela Universidade Federal do Paraná, e vamos tratar precisamente de desjudicialização do processo. E Vossa Excelência falou também em julgamentos virtuais, essas inovações, e esse vai ser o tema do nosso encontro com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, com o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, e com o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila. Na próxima sexta-feira, dia 24, trataremos de trabalho remoto e julgamentos virtuais no âmbito do judiciário. Fica aqui o convite. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra só para que vocês se despeçam aí da nossa audiência. Por favor, ministro. Boa noite, Rony. Boa noite, Bolsinhas. Muito obrigado, Rony, pela oportunidade e compartilho do mesmo sentimento de solidariedade do Bolsinhas. Obrigado, ministro. Bolsinhas. Eu só quero agradecer, foi uma satisfação reencontrar virtualmente aí o ministro Belmonte, nosso presidente aí da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, reencontrá-lo, Rony, meu querido amigo, e dizer que é sempre uma satisfação poder colaborar com a advocacia brasileira, com a Escola Superior de Advocacia Nacional, com a ESA Nacional, enfim, com as diversas ESAs. Deixo aqui meu abraço para todos que nos assistem. Muito obrigado. Eu queria agradecer a você que está em casa e nos prestigiou aí com sua audiência. Até a próxima. Bom final de semana. Tudo de bom. Que Deus nos abençoe.